Aline Souza, funcionária do Banco Itaú por mais de 15 anos, numa tragédia, né? Sai para trabalhar de casa e a gente vê que nós ainda estamos engatinhando na segurança, né? A gente tem que melhorar tanto quanto as frentes, educação, saúde, mas nunca podemos deixar que tudo também depende de uma boa segurança. Então, aqui do equipe Nakachov, gostaríamos de deixar nossos pêsames à família, aos amigos, e que Deus conforte o coração da melhor maneira que possam sobrepor esse momento tão triste, né? Vamos lá. Vamos começar com a Eliana. Eliana, nós tivemos aí, já está girando em torno de um ano, nós tivemos uma mega reunião na Câmara, né? Tivemos ali vários e vários secretários, saúde, do social, do esporte, enfim, vários vereadores, educação. E eu gostaria de já começar perguntando o seguinte: o que avançamos nesse um ano? O que você poderia falar, sintetizar para a gente? O que aconteceu? Que foram feitas várias promessas. Eu, na ocasião, enquanto vereador, tinha pedido o CAPS 1, né? Isso. Até a sugestão das mães, né? O CAPS 1 é um centro psicossocial, né? De atendimento à criança com esses probleminhas, né? Vamos dizer assim, essas deficiências, porque a gente não pode falar que é uma doença, né? A ciência não consegue até hoje, né, doutora, efetivamente apontar. Então, nós fizemos essa reunião para andarmos. Fizemos essa reunião. O que nós avançamos, Eliana? Olha, infelizmente não avançou quase nada. Daquela reunião, o que a gente conseguiu, pela nossa luta que nós conseguimos, foi os cuidadores, né? Sim. Mas como eu falei antecipadamente, a questão dos cuidadores tem que ser revista, porque é necessário sim uma capacitação para cuidar de uma criança especial. Não tem capacitação. Até agora, as pessoas que passaram pelo meu filho, só uma teve capacitação, e mesmo assim ela teve um problema com a faculdade e teve que sair. Então, assim, já foram 3 pessoas que passaram para cuidar da criança na escola. Porém, tanto a criança tem que se adaptar, como o cuidador também, né? Porque ali, exatamente, ali é um conhecimento dos dois. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar o meu caso, né? Que é um caso específico, cada um tem um caso, mas o Pedro tem epilepsia, né? Então, ele se alimenta na escola. O Pedro, com o consumo, a ingestão de açúcar, a epilepsia dele vem à tona. Então, ou seja, é necessário que a pessoa olhe para ele, conheça como ele é, para perceber que ele está tendo uma crise, né? Ou começando uma crise. Por quê? Porque tem que ministrar a medicação. Eu já fico na escola para que seja feita essa medicação, porque ninguém pode fazer essa medicação na escola, a não ser o pai ou a mãe. Então, eu fico no pátio, ou um profissional capacitado. Porém, não tem nenhum enfermeiro que fique na escola. Então, a gente não tem ninguém para medicar. Os professores não podem medicar, né? Então, eu não consigo ficar em casa esperando, né, para ter que sair correndo. Então, eu fico no pátio da escola e eu fico de olho. E outro dia o coleguinha deu um pirulito para ele, né? Só que foi muito rápido. Ele pegou o pirulito, mordeu, tirou o palito e ficou mastigando. E ali, daqui a pouco, quando eu olhei, ele já tava, né? Ele tem uns tiquezinhos. Aí eu olhei e falei: filho, você comeu doce? Aí ele falou: comi um pirulito. Aí eu fui e ministrei a medicação, porque eu estava na escola. Mas se eu não estivesse, ele teria um grande problema. Ele poderia ter uma crise de epilepsia, né? Tá. Então, nós podemos dizer que essa reunião, ela não trouxe os resultados que tanto se falou, né? Sim, porque nós tivemos promessas tanto na educação, que seria o transporte para todos, né? A inclusão nos jogos. Exatamente, no esporte principalmente. Não, no esporte não avançou. Na saúde, a medicação, aqueles infelizmente também não está em dia. A parte social que também falou que daria um apoio para aquelas mães também não andou. Não, social nós não tivemos nenhum atendimento social. Nós fizemos agora, eu conversei com o secretário, né, com o Clécio, com o Romero, fizemos uma tentativa de dieta para o Pedro, porque a dieta dele não tinha chegado ainda, porém, né, também sem sucesso, ele não aceitou a dieta, uma criança com seletividade alimentar, ele não aceitou e ainda estamos nessa
nessa condição, passa. aguardando solução. uma solução, uma nova Então, aqui, diretriz. prefeita, por gentileza, olhe para esse público, né, que nesse momento continua muitas falácias, muitas promessas e poucos resultados. A senhora tem que tomar a frente, não adianta. A senhora tem secretários, até quero entender que eles estão imbuídos de boa vontade, mas os resultados não estão vindo. A senhora tem que ter pulso firme. A cidade, ela arrecada, a cidade tem uma estrutura, deveria dar esse retorno. Os problemas estão aí nos bairros, estão no centro, e nós estamos aqui com pessoas qualificadas, capacitadas, nos reclamando que a coisa não anda. É falta de respeito com esse pessoal. Vamos lá, doutora Magda, né? Psicopedagoga, já estou melhorando. A senhora pode falar um pouquinho qual é a importância efetiva? E uma pergunta e uma segunda. Qual é a importância efetiva da sua qualificação, da sua especialidade, está também envolvida com essas crianças? E eu quero saber, o município ele tem te apoiado, tem ajudado, tem aberto as portas para que a senhora possa desenvolver um trabalho a contento? Por favor. Então, a importância, porque as escolas têm ineficiência em trabalhar com o pedagógico. O professor não tem paciência, tem muitas crianças que têm deficiência em aprender. E aí a professora fala assim, eu não vou voltar, porque não é a minha condição de voltar, e eu nem posso voltar a alfabetizar. Eu tenho que seguir em frente, adiante. Aí a queixa as mães me procuram porque os filhos nas escolas não conseguem aprender ler e escrever. Tem crianças, adolescentes no 9º ano, não sabem ler e escrever. E aí é onde a minha profissão entra, que eu vou trabalhar do zero, eu vou trabalhar dentro das habilidades que não foram trabalhadas. Explorar aquele lado que está lá escondido. Está bloqueado. Não é uma deficiência. Não, é um bloqueio. É uma dificuldade. Uma dificuldade e também uma ineficiência dos professores que não podem. Não tem a técnica para isso. E também não tem a técnica. E também o planejamento da prefeitura não dá condições para eles voltarem. Eles têm que seguir em frente. Nessa linha aí, o que o município ele tem ajudado a senhora para que possamos estar melhorando, diminuindo, atenuando esse problema? Nada. Porque para mim poder entrar em sala de aula, conversar com os professores e até o diretor, eu precisei ir na Secretaria da Educação, falei com a coordenadora da Educação Especial, a Roberta. Ela foi até o meu consultório, ela abriu uma brecha para me poder ir na escola, mas tinha uma condição. A condição que a prefeitura me deu foi essa, que eu fizesse um atestado, um relatório, que eu não cobraria nada pelo meu serviço prestado. Porque o medo da prefeitura é ter que passar algum repasse para o meu trabalho. E eu falei para a prefeita e para a coordenadora que eu estava ali em pró dos meus pacientes, porque as mães me pagam, porque eu ainda sou particular, e eu vou até a escola para poder saber como que está sendo trabalhado com eles em escola. Só que a prefeitura não me deu essa abertura para me poder entrar na escola, porque o medo deles é que eu reclame, que eu futuramente possa colocar um processo em cima deles, porque eles pensam tudo em dinheiro. Eles não pensam em condição, em vida, em melhora. Ele não vê a dor da criança que não consegue ler, que a criança ela olha e não consegue ler, ele chora, porque ele quer ser igual a todo mundo. E ele acha que ele não é igual. E nesse momento também a senhora ficaria entre a criança, o pessoal... O município, né? A prefeitura. Seria o elo. O elo. Aí eu quis fazer esse elo, mediar, ajudar a criança, ajudar a mãe, e a prefeitura só tem que me liberar o espaço. Mas isso está sendo bem difícil
essa abrangência de E espaço, de compreensão. Então, nós poderíamos fazer, sintetizar tudo que a senhora está falando, o seguinte: a senhora é uma especialista em como resolver esses problemas, desbloquear as crianças para que Isso. possam escrever, para que possam até interagir com os outros. A senhora está A ali com dificuldade essa de aprendizagem, qualificação. socializar. Socializar, interagir, né? Incluir. Interagir. O que nós poderíamos estar falando o seguinte, não seria legal também estar tentando com a prefeitura para que a senhora pudesse dar palestras, até para que esse pessoal envolvido, ou seja, o professor, o supervisor, o diretor, até um cuidador que esteja lá, para que ele entenda a dinâmica, porque nós estamos aí numa situação hoje, em pleno século XXI, de inclusão. E nesse momento a gente vê que essas crianças não estão tendo caminhos para ter essa inclusão. Seria isso? Então, Roberto, eu fui até a prefeita, me dispus para fazer isso, mas não me foi permitido, porque não tem um espaço, não tem uma logística, não tem um nada. Eu só quero entrar para poder mostrar o que a psicopedagogia pode fazer em melhorias para essas vidas. Mas eles têm medo. Eles têm medo de um futuro eu reclamar de alguma coisa, assim, colocar um processo, é o medo. Então, o medo deles vem antes da vontade de ajudar. Eu fiz tudo isso, fiz propostas de palestra, de dar melhorias, dar curso para professores. E eles, até hoje, já têm o quê? Eu estou nessa caminhada já faz 4 anos. E até agora eu não consegui nada. Então, nós estamos falando com a Eliana, né? Velha conhecida nossa aí do Projeto Pedros, que tem um trabalho brilhante, luta, abraça a causa, não só dela, que também tem o filho dela, mas de outras crianças, outras mães, sou testemunha. Exato. Estamos também com a doutora Magda, neuro e psicopedagoga. Né? Isso. E a gente tem pessoas aí que têm experiência, tem know-how no currículo e poucos são utilizados. Prefeita, fica o alerta. Tantos funcionários desnecessários. A gente que anda pela cidade aí encontra diuturnamente funcionários vagando pela cidade, sem dar nada em troca do salário, sem construir nada, sem dar nenhum resultado em detrimento de pessoas que nós poderíamos estar explorando mais. Quantos profissionais na sua área nós temos mais ou menos Ferraz em região? Dá para ter uma ideia? Ferraz, que eu percebo aqui que praticamente aqui no meu bairro, praticamente só eu. Eu não conheço mais ninguém que faça esse trabalho que eu faço. Então, prefeita, vamos lá, vamos, Paula, secretária, nossa amiga aí da educação, vamos abrir espaço, porque se fala tanto, tudo quanto é discurso que nós vemos por aí, que estamos fazendo isso, fazendo aquilo, e é mentira. Nós estamos aqui com as pessoas envolvidas, as pessoas que diuturnamente estão vivenciando essa situação. E qual é o resultado? Está aqui. Fizemos uma reunião macro gigante, eu estava lá, aliás, foi nós que provocamos, né, Eliana? Foi sim. O resultado não saiu, não se consegue o leite especial para essa criança. Tem a lei aqui que os protege, que dá condições. E o que nós temos? Nada. Nada. Na saúde, então, estaca zero. Ainda não temos atendimento para os autistas, né? Não. Especializado, ainda não temos. Fono, enfim. Precisa de um centro, né? Especializado, exatamente, para que seja. São vários atendimentos que é um conjunto, não adianta uma coisa só. Né? Tem que ser ali, o centro de terapias, para que ali seja feito a terapia específica, a hidroterapia, que nem como a ACD em Mogi, hidroterapia, passa por um atendimento global e ali você é encaminhado fono, TO, fisioterapia terrestre, aquática, enfim, e assim eles poderem
atender a demanda, porque existe uma demanda. E até hoje a gente não sabe quantas crianças especiais nós temos, ou pessoas, Não adultos, tem uma não estatística, temos nem a um Secretaria número. de Educação, Não nem a temos um Secretaria número, de não. Saúde, nós não eu temos me esses lembro, dados eu na me mão. não, eu me lembro muito bem na nossa reunião. A reunião demorou em torno de 6 horas e o Conselho Tutelar disse que tinha 160 reclamações que não foram atendidas, né? Então, o que acontece? Juntando com o grupo e com outras pessoas que fizeram reclames, infelizmente, a gente tem uma noção, mas certamente ainda não se tem, porque não foi feita uma pesquisa nas escolas, que a gente queria que fosse feito, né? Pelo AEE, para saber exatamente o número de pessoas com deficiência, quem é que precisa de ajuda, quem é que está aí escondido que a gente não achou. Então, a nossa busca hoje no município é achar essas famílias para que a gente possa dar o auxílio necessário para que elas tenham conscientização dos seus direitos e ter condições de vida no município. Na realidade, você vai estar se propondo a passar informações. Exatamente, Né? Onde, qual porta exatamente. vai bater, quais são os direitos. Exatamente. E uma grande parte desses reclamos aí vão parar na justiça, né? Sim. Não fica no âmbito. Não, infelizmente não. Prefeita, presta atenção, prefeita. A maioria desse pessoal aí, a família, tem que ir às barras da justiça. É uma vergonha. Tem que ir cobrar uma coisa que a lei os amparam. Nós temos que estar todo. Quantos processos você tem só com o seu filho? Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5. É vergonhoso, porque você tem secretarias que deveriam estar aptas. Nós não podemos ficar com Secretaria de Saúde entregue às OS, que é um absurdo, uma coisa de louco. Né? Falar aqui, o vereador Antônio, quero mandar um abraço para ele, o Tonho, Fabinho, nosso amigo. O que acontece? Tem sido muito perspicaz na sua ingerência, na sua fiscalização, e são cifras assim milionárias na saúde, e o resultado não vem. Não. Né? Infelizmente, parece que não há uma comunicação entre os sistemas. Sincronismo. Isso, exatamente. Entre o jurídico, compras, a secretaria, parece que não tem, porque você vai num lugar, vai no outro, mas ninguém resolve. Ninguém se né? fala, então, a gente, ninguém tenta exatamente, resolver. Precisa se mobilizar e entender que as leis estão aí. Né? Então, seria o ideal que houvesse essa junção para que facilitasse a vida dos pais, né? Da família, porque assim, é uma... Trouxesse qualidade de vida, né? Exatamente, é uma situação que diariamente é árduo, né? O nosso trabalho, e o seu trabalho, a nossa busca. Ele, além de árduo, ele é constante, né? Uma criança ela precisa ser vigiada 24 horas. Nós estamos aqui direto do estúdio na Cachove, mandar um abraço pro Tico, do restaurante Del Rey, o nosso amigo Rafa, a Larissa, a dona Wanda do Mercado Primo Ceará e Pesqueiro Amigos do Primo. Quem quiser ir lá ser bem servido, tanto para se divertir no pesqueiro, como para ir fazer suas compras, vá lá que sempre terá uma pessoa com um sorriso para atender. Nosso amigo Raimundo do Mercado Raimundo também, um abraço para ele, a dona Cida. Vital Forma, da doutora Rosália, nossa amiga, clínica de fisioterapia, Pilates, e você entra lá, ruim da coluna, com um probleminha aqui, e no final das contas sairá muito bem. Vamos lá. Hair Center, nossos amigos lá, cabeleireiros e barbearia do César. Um abraço também, César. Nós estamos aqui no estúdio na Cachove, entrevistando essas duas pessoas que têm um conhecimento vasto, uma técnica, outra do dia a dia, né? Doutora Magda, se a senhora fosse hoje fazer uma grade, se a senhora participasse efetivamente de algum programa, o que a senhora teria por prioridade para melhorar hoje, chegar na rede pública, no cotidiano, no nosso social, na nossa sociedade do modo geral, para melhorar a inclusão e o dia a dia dessas crianças? Então, começar por treinamento de profissionais. Professores precisam fazer formação. Precisam, pelo menos, ter o curso ABA, para saber lidar com essas deficiências. Só, por favor, uma ingerência. Explica o que é o curso ABA para o nosso amigo que está nos assistindo entender. Então, o curso ABA
é um curso de terapia para comportamental. Trabalha com o quê? O pedagógico não é só para o autismo. O ABA é para qualquer pessoa que tenha uma dificuldade, um bloqueio, uma deficiência. A gente entra com o quê? O curso ABA para poder trabalhar melhor com aquele comportamento. Eu entro com a técnica para poder... Eu entro com a técnica e eu desenvolvo aquela habilidade que, por exemplo, uma criança com autismo. Vai desbloquear e ela explorar. não quer fazer nada. Só que eu não posso deixar ela sem fazer nada. Então, através do curso ABA que eu tenho, eu vou lá com um jeito, sendo mesmo com uma brincadeira, eu vou fazer o quê? Fazer o cérebro dela trabalhar. Eu vou criar aquela habilidade, aquela vontade, aquela necessidade de aprendizado. Então, o professor precisa ter essa formação. Agora, colocar pessoas para trabalhar com crianças sem formação não adianta. É enxugar gelo. E regredir, né? E regride. Se eu tivesse... eu falei isso com a prefeita. Eu fui até ela. Conversei com ela, com a Paula, a coordenadora. Que são da educação, né? Ela, principalmente. Sobre formação. Eu criei um projetinho para me poder habilitar mães e trabalhar para elas, junto com o ABA, que até as mães com esse curso pode trabalhar com os filhos em casa. Eu sugeri para a prefeitura esse curso para poder dar formação para mães, professores, mas o que foi me passado que a prefeitura não tem caixa para poder tem sim, tem sim, eu discordo. É que é mal utilizado. Aí a gente fala que é a má versação do dinheiro público. Né? Porque o que acontece? Um programa de tão importância, do tamanho da grandeza que exige, ser tratado do jeito que está tratando. E eu vou explicar por quê. Nós fizemos aí compras milionárias de notebooks para professores. Nós estamos aí prestes a fazer uma festa aí milionária, porque nenhum desses artistas aí virão de graça. Falaram que é de graça. Nós estamos com um circo aí de graça. De graça, não se acende uma luz, não se vai num banheiro de graça. Tudo gasta, né? E aí a pergunta é, poderíamos fazer festa? Poderíamos, mas não poderíamos ter enchentes. Nós não poderíamos fazer festa? Poderíamos, mas não antes de atender as nossas crianças autistas, os PCDs. Não antes de tentar qualificar. Prefeita, não adianta pôr as pessoas na sala de aula para atender esse público sem nenhum tipo de qualificação, como está exemplificando uma pessoa técnica na área, experiente. Então fica aqui o nosso apelo. Nós gostamos de festas, quem que não gosta de festa? Agora, o que adianta fazer festa e no outro dia a geladeira está vazia? É o caso. Emprestamos 62 milhões aí, com uma grande parte da população sendo contra, porque está endividando isso aí a médio e longo prazo, a cidade. E, na sequência, não atendemos o nosso público-alvo, que é a educação, uma sociedade. A senhora é professora, prefeita. Não se cria uma sociedade justa, uma sociedade evolutiva sem educação. Né? É a base, né? A educação. Se hoje eu sou uma doutora, porque eu vim da educação. A base tem que ser... Tem que ser, assim... A base tem que ser tudo. É que nem a família. A base da criança é a família. E nós podemos pensar assim, é uma pergunta até técnica, pegar uma criança hoje com nível baixo ou médio, ou que se explore, que se dê uma atenção especial, pode se tornar um bom profissional? Temos profissionais nos mais variados ramos. Profissionais temos, mas tem que ser assim, a coisa tem que ser bem conduzida, tem que ser direcionada, porque não adianta colocar um profissional que não funciona. É conforme a limitação. A limitação. Teria que ter um acompanhamento específico para poder, às vezes tem um dom que é mais difícil explorar. Exatamente. Hoje na educação é possível avaliar o aluno, mesmo que ele não consiga escrever, ele pode fazer prova verbal, né? Uma prova verbal, é sim possível
conhecer o nível de conhecimento sem que ele saiba até escrever. Teria que ter um profissional para Faça isso. trazer isso, trazer, aflorar. Visual, exatamente. Ele não vai conseguir escrever, mas ele vai conseguir te falar tudo que ele entende, Então, que ele sabe. O visual entra no braille. Exatamente, então. Ele Mas aprende daí a no pergunta braille. é uma seguinte: uma criança hoje que tem esse tipo de deficiência, ele está inserido numa sala de aula? Ele tem Não, esse ele é acompanhamento? excluído. Ele tem uma pessoa especializada ou que tem um curso para Não. acompanhar, para evoluir? E Não. muitos deles não conseguem chegar até a sala do AE. Porque para chegar na sala do AE, eles precisam de laudo, precisa de tanta coisa, e a criança fica jogada, excluída. Se você não tiver uma sigla, um número, um laudo, a criança não chega na sala do AE. A gente está falando nos problemas, mas vamos agora na solução. O que se a senhora é procurada no seu consultório por uma mãe que está enfrentando esse problema, esse dilema? O que a senhora sugere? O Estado não ampara, o município não tem recurso, é o que nós ouvimos. Isso. O que a gente poderia sugerir aqui, nós como vocês como estudiosos e experiência e eu como aprendiz? O que nós poderíamos falar para essas mães que chegam às barras de um profissional do tipo da senhora? Então, o que a senhora daria de conselho? Muitas chegam no meu consultório, muitas não têm condições de estar desembolsando dinheiro para me pagar. O que elas querem? E sugeriram também junto comigo, estou até engajada junto com elas, informar um instituto, para a gente poder trabalharmos juntas. Não ir só a justiça. Não só a criar justiça. Uma instituição. Criar uma instituição. Uma associação, enfim. Isso. Que é o que se que é luta, é o que a gente sugeriu para poder trabalhar. O atendimento, né? Tanto, não tem só o TEA, porque aqui em Ferraz só condicionou o TEA. Mas tem os PCDs. Tem os outros também, que tem o TDAH, tem a criança, tem o síndrome de Down, tem o PC, que é a paralisia cerebral, tem o retardo mental. Então, tem várias siglas, condições, mas só que está de lado. E assim, a gente tem que lembrar também, quando se fala de não ter valor, poder aquisitivo para fazer o pagamento. Não tem. São sobrecarregadas. Normalmente a criança já usa medicamento. Já vem de uma camada social bem pobre, né? Então, assim, mais um gasto na educação. Então, assim, pesa para as famílias. Sim, pesa. Mas eu acho que teria que sim fazer algo para a gente poder trabalhar. Conseguir trazer os atendimentos que seriam muito importantes. Como a Magda falou, teria essa opção de estar treinando pessoas, até mesmo as professoras. Isso. Ela pode passar o conhecimento que ela já tem, há 13 anos ela trabalha. Eu acho que seria ideal para que as pessoas já pudessem também dali, sabe, deslanchar e fazer esses atendimentos. E nós também temos que procurar essas famílias que precisam. Onde estão as famílias? A pergunta é essa. Então, mas aí, se me permite, o que nós temos? Nós temos o poder público que tem que detectar. Nós temos a educação, que em tese cadastra todas as crianças, e a saúde. Eles teriam que fazer uma varredura, tentar buscar essas famílias, porque às vezes falta muito mais do que tudo a informação, que é mais importante. Então, mas essas famílias são todas encontradas aonde? Na escola. Sim, na educação e na saúde. A mãe ou no posto ou na sala de aula. Eu encontro muitas mães desestruturadas. Tem mães separadas, com as crianças. Eu tenho uma que é separada, ela tem 3 autistas. Isso não é fácil. Ela não tem condições psicológicas, então precisa acolher a mãe, precisa acolher essa criança. E a prefeitura daqui não dá esse suporte, não dá um respaldo, não dá um acolhimento. E isso precisa de um acolhimento. E foi discutido, né, Eliana? A mãe tendo um acolhimento, ela vai ter um suporte maior para trabalhar com essa condição. Cuidar de ninguém, quanto mais 3 crianças. Eu falo isso sempre para a Eliana. Que ela precisa cuidar dela. Exatamente. Para ela ficar bem. A saúde mental é tudo. Para ela poder ter força para trabalhar com o Pedro. Só ressaltar, a Magda faz parte do projeto Pedros.
No projeto, a gente temos no grupo a Magda, que é neuropsicopedagoga, temos nutricionista, temos também a fisioterapeuta, Fono, tem tudo. Tem alguns profissionais que adentraram o grupo para auxiliar. Então, assim, algumas questões a gente consegue estar resolvendo no grupo, mas a gente não consegue atender a demanda, porque a demanda é muito grande, precisa de um atendimento específico. Então, por isso que a gente tem procurado, né, para que haja esse atendimento, mas a gente já tem no grupo, se ela procurar o Projeto Pedro, a gente tem profissionais para que seja feito esse atendimento necessário às famílias. Bom, nós estamos aqui com a doutora Magda, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Tô devagar, eu chego lá. Nós queremos aqui deixar nosso abraço também para o Fernando Pepa, Fardamento, FD, uniformes aí, a gente tem feito muito uniforme lá com eles, são maravilhosos. E também uniformes personalizados. O Esquina Bar lá, sempre atenciosos também. A nossa amiga Fabiana e o Leandro da Fab Cakes. E o Fernando e a Ângela da Retífica MF. Um abraço a todos vocês. Tive meu carro aí com problema no motor e foi muito bem atendido lá. Muito obrigado, Fernando. Sempre cordial. Mandar um abraço também para o Dr. Rafu, também sempre elegante, nos ajudando, nos apoiando. Hoje veio visitar o projeto aqui, né, seu Natelso? E foi muito legal, foi um momento de descontração. E Deus que te abençoe nessa caminhada. Mandar também um abraço para o sempre guerreiro Paul, amigo inseparável. A minha equipe, Roberto Souza, que na pessoa do Diego aí tá sempre aí junto. O Du, lá do Foto Ideal também, que tem sido um parceiro muito tenaz, está direto nos ajudando, apoiando, buscando informações para que a gente possa estar enriquecendo dia a dia mais e levando alguma coisa bem interessante para o nosso amigo e nossa amiga que estão aí do lado da tela. Mandar um abraço também para o vereador Fabinho, sempre vereador, que está com uma luta incansável lá. Sentimos muito também a perda do seu cunhado essa semana e que Deus também possa confortar o coração de você e todas essas famílias que tiveram perdas. Dizer que Roberto de Souza aqui direto do estúdio Nakachove, Ferraz de Vasconcelos, com a nossa equipe Vandrei, Petri, seu Natelso aqui, sempre muito simpático e muito competentes na organização e na condução do nosso programa. Se não fosse eles também, com essa dedicação, nós não teríamos condições de estar levando essas mensagens para você. O nosso interesse é trazer críticas, sugestões, sempre dentro da cordialidade e o respeito. Essa é a meta da diretoria do nosso programa. Dizer também que dessa maneira a gente está criando mais um canal para levar informações. Teremos aí no decorrer das semanas assuntos diversos, batendo papo com políticos, enfim, sempre podendo ser mais uma alternativa aí de comunicação para você estar nos acompanhando. Vamos lá, com a doutora Magda, com a Eliana aqui, a gente está muito triste porque a gente não tem avançado. Não. Nós estamos aí pedalando em pleno século XXI, né, doutora? Pleno século XXI. E outra, eu achei assim inadmissível. A psicopedagogia, ela cresceu, ela expandiu. E aqui em Ferraz... Regrediu. Eles fingem demência. Não estou falando mal da prefeita, da prefeitura. Verdade não é falar mal. Porque eles desconhecem essa modalidade, essa profissão, que é tão enriquecedora. E a psicopedagogia, ela faz a transformação, sim, de crianças que são pré-silábicas e torná-las alfabetizadas. A psicopedagogia tem esse poder de transformação. Eu já transformei mais de 20 vidas com a psicopedagogia. Então, eu afirmo que podemos muito e dá resultado. Eu só preciso, e a Eliana, de espaço para poder mostrar a transformação. É muito conhecimento para a gente poder expandir e a gente não tem essa abrangência. A gente não tem essa liberdade. Exatamente. Então, se a senhora me permite, a gente poderia deixar um apelo aqui para a prefeita, né? Prefeita,
A senhora poderia estar fazendo contratos aí, a secretaria tem verba para isso, para que a senhora pudesse fazer palestras, porque não adianta nada. Quando nós formos num médico, quando nós vamos num médico, melhor dizendo, nós temos que procurar o melhor. Não adianta eu estar com problema no coração e no oftalmo. Não adianta eu estar com problema pulmonar e no clínico. Ou seja, tem que estar com as pessoas técnicas, que tem conhecimento, que vai poder, no futuro, lá, depois de um bom curso, de palestras, destravar algumas coisas que o resultado virá dentro da sala de aula. Então, e o primeiro passo é a aceitação. Aceitar que a psicopedagogia ajuda na pedagogia, porque são áreas diferentes. O professor... Mas que se integram. Que se integram. O professor, ele vai alfabetizar daquela maneira. Mas quando ele não consegue entrar na cabecinha daquela criança que tem algum bloqueio, entra quem? A psicopedagogia. Para destravar. Que é uma terapia mais avançada. É o terapeuta da aprendizagem. Eles têm que admitir que essa modalidade precisa existir nas escolas. Mas a senhora tem conhecimento se na rede pública municipal nós temos essa especialidade? Não tem. Porque não tem. A prefeita me falou que eles têm o AEE. A sigla AEE é diferente da psicopedagogia. A técnica que o AEE trabalha com as crianças é diferente da psicopedagogia e a neuro. A neuro, o que significa neuropsicopedagogia? A psico trabalha com a linha da psicologia e aprendizagem, déficit de aprendizagem. A neuro, eu vou trabalhar com o cérebro da criança. Ela não aprende por quê? Por quê? Aonde que é que está essa deficiência? Eu vou trabalhar naquela cognição que não funciona. Então, eu trabalho o cérebro dela. Só ressaltando, algumas questões são genéticas mesmo, da patologia. Por que que eu falo? Porque o Pedro ele tem uma dificuldade de pegar no lápis. Mas por quê? A coordenação motora dele é prejudicada por conta do comprometimento muscular. Então, assim, precisa, sim, de algo bem específico para que se consiga o resultado final. Então, a gente vem trabalhando nessa parte, ele já vai começar o atendimento com a Magda, a gente vai trabalhar nessa parte onde ele tem dificuldade. Então, o que acontece? As necessidades são específicas de cada indivíduo, depende da patologia, a dificuldade é maior ou menor. Então, é isso que ela vai identificar, exatamente. Ela vai fazer uma ficha de anamnese. Exatamente. Ela vai fazer uma ficha de anamnese e ali ela vai localizar onde que está a dificuldade, exatamente, as barreiras e aonde ela tem que trabalhar para poder melhorar essa função. No caso do Pedro, motora, né, essa função motora, para que ele consiga exercer, né, melhor a questão da escrita, né? Que eu vou mapear o cérebro dele. Aí eu vou trabalhar todas aquelas habilidades, igual o caso que ela está falando, dele não saber pegar em lápis, eu vou trabalhar qual a parte do cérebro dele. Exatamente. Naquela função, que é a coordenação motora fina. Que aí eu vou trabalhar o quê? A percepção, o visomotor, visão, mão. Qual é a área do cérebro dele que eu vou ter que especificamente ir lá dar uma cutucada? É isso que eu faço. A neuropsicopedagogia desenvolve isso. Então, precisa ter esses profissionais para dar aquela cutucada. Está adormecido. Por que está adormecido? Porque não é trabalhado. Então, vamos acordar essa área? Vamos acordar aquela pessoinha? Vamos fazer aquela mãozinha trabalhar? Vamos fazer ele pensar? Isso é gratificante, porque tem resultado. E o resultado vem, né? E o resultado, com certeza, vem. E é gratificante. Eu amo o que eu faço. Porque eu vejo que são vidas que estão lá encaixadas. E sonhos a gente não se encaixa. Sonho a gente vive, expande, realiza. E a felicidade de ver uma criança pegar um livro, ler, e outra. É incalculável, né? Eles, os professores e a prefeitura, acham que, porque eles têm uma deficiência, eles não conseguem aprender. E eu falo ao contrário. Mesmo eles tendo alguma condição de deficiência, não impede na aprendizagem. Entendi. Não impede. Qualquer um pode ler e escrever.
A gente espera que estejamos aí atendendo essas famílias, tirando dúvida. Eliana, na parte de esportes, o que você acha que poderíamos estar sugerindo? O que você vê nos outros municípios aí que avançou e a gente ou está estagnado ou regredimos? Fala um pouquinho da sua experiência que você teve em Mogi, né? Acompanhou tudo. Vamos lá. Sim. O Pedro foi convidado, né, para treinar bote aí em Mogi. Eu passando na rua, o moço viu ele, me deu contato e falou: olha, fala com meu treinador, vai ser um prazer treinar ele, porque o Pedro ele é bem competitivo, né? Sim. Ele encontrou um outro rapaz de cadeira de roda e começou a brincar na rua e tocar a cadeira e competir para correr, para ganhar da corrida, enfim. Ele falou: nossa, que legal, eu gostei. Leva ele lá no Centro Paralímpico, né, de Mogi, e a gente vai conseguir uma vaga para ele. Então, assim, eu vejo que as oportunidades nos outros municípios são abrangentes, né? E aqui a gente não tem essa oportunidade. Infelizmente, o nosso ginásio, que era para ter sido feito a adaptação, para que a gente possa treinar bote aqui, para que a gente consiga entrar com a cadeira no ginásio, infelizmente, até agora não foi feito. Eu quero que você explore mais isso aí, mas lamentavelmente, eu não acreditei essa semana o que eu ouvi. Nós passamos pelo ginásio Paulão, está sendo saqueado constantemente. Prefeita, tem que ter respeito com a população. O ginásio Paulão está lá abandonado. É um ginásio que ele tem todas as características oficial. Ele é plano, não teria dificuldade nenhuma em adaptarmos esse ginásio para receber essas crianças. Eu digo crianças, não, mas nós temos muitos adultos, né? Que eles crescem, né? Eles têm vida própria. Temos adulto. Hoje tem o Alfredo, né? Que eu fui num evento lá em Mogi, no Centro Paralímpico. O Alfredo hoje ele vai sozinho com o Leonardo e eles fazem campeonato, vão para fora e tudo, e assim, sem apoio. Eu acho que seria interessante, prefeita, a gente pensar um pouco nessas famílias para que haja, sim, o apoio, para que as famílias tenham o direito ao transporte, que haja, sim, uma condição para que tenha um treinador aqui no município e tenha condição da criança chegar até o ginásio. Né? Porque, de qualquer forma, precisa-se levar as crianças até lá. Então, é uma estrutura que tem que ser montada, tem que ser pensada. E eu acho que não é tão difícil da gente conseguir isso com tudo que a prefeitura já tem. Basta ter vontade. Eu só Exatamente. quero retificar aqui o que eu disse. Não é o Paulão, é o Adão. A gente acabou confundindo aqui. Então, retificando. É o Adão, né? Que tive o prazer de ter aula com ele, eu e metade da população ferrazense, né? Um grande professor, e hoje é uma vergonha um ginásio daquela envergadura está às traças. Vergonhoso. Cadê a nossa guarda municipal? Cadê a polícia militar? A gente tem que cobrar segurança. Não se pode caminhar educação, saúde, o trabalhador, a dona de casa, enfim, sem segurança. Segurança é primordial. Então fica aqui também o nosso protesto por como que estão deixando o nosso ginásio, que poderíamos adaptar exatamente para vir atender esse público. Sim. E complementando o que a Eliana está falando... na educação, aliás, no esporte. Dentro dessa modalidade do educador físico, professor de educação física, que está faltando muito em escola... Não deve ter, né? Porque agora, no meu tempo, educação física, você ia fazer física. Agora, a educação física está sendo feita em sala de aula, escrita, o teórico. E a parte física não está existindo mais. E outra coisa que a prefeitura também tem prioridade em contratar os profissionais em psicomotricidade. Exatamente. Que trabalha com o âmbito do corpo, cabeça, corpo, movimento. O conjunto, né? Esse profissional é essencial em escola também. O psicomotricista. Então, aí, prefeita, senhora que é da educação, ó, fica mais uma dica aí. Como que é o nome do profissional? Psicomotricidade. Psicomotricidade. Fica corpo, movimento. A integração. Ou seja, então a gente pode dizer que nesse quesito aí a gente tá na idade da pedra, né?
Nós voltamos Sim. pra era do porque verbal. Precisamos avançar. Antigamente, o professor, todo professor educador, educação física, ele tem que ter a pós em psicomotricidade. Ele vai trabalhar os músculos, A integração professor, sensorial também é muito educação importante. física. E o psicomotricista, ele vai trabalhar cabeça, corpo, movimento. É o côncavo e o convexo. Vai unir as duas Sincronizar. modalidades, sincronizar. Então, Então, o professor tem que ser atualizado. Não ficar na idade da pedra. Precisa ter formação, precisa caminhar com o tempo. O tempo está desenvolvendo, o professor precisa desenvolver junto. Senão não chega Não a lugar avança, nenhum, não não evolui. avança, Bom, enxuga gelo. aí então eu vou também pegar a carona e dizer o seguinte: o tanto e quão importante é o nosso CAPS. Isso. Exatamente. Porque aí nós teríamos o fono, nós teríamos essas modalidades. Sim, Isso. psicomotricidade, integração sensorial, Isso. né? Profissionais da saúde já voltados, porque Sim. tem, não dá para falar que é doença, mas ao mesmo tempo é, porque tem reflexo, né? A patologia, por exemplo, o Pedro tem alguns probleminhas que acaba sendo, tem tratamento, Sim, Tem sim. tratamento. é uma doença. Né? Então, hoje a gente está com várias incógnitas, né? A Dani aí da educação, nossa futura conselheira. Quais efetivamente são os obstáculos que nos impedem de avançarmos? O que a gente está patinando tanto? A Eliana, o que você acha que tem que ter nesse momento? Mais união, mais vozes, mais comprometimento, o pessoal ainda está engatinhando. O que você acha que tem que fazer para a gente evoluir? Olha, eu sinceramente, a prefeitura já tem uma estrutura e boa vontade. Não é só o Empatia, financeiro. empatia, Boa vontade. boa vontade. Por quê? Por que boa vontade? Porque, assim, se quiser, como tem o AEE, pode-se contratar psicopedagogo, pode-se contratar neuropsicopedagogo, ou abrir um centro específico para que seja atendido o nosso CAPS. Vamos avançar, vamos investir, vamos abrir, evoluir, porque é para um bem maior. Não é sobre partido, não é sobre quem está no momento, é sobre quem precisa. E é importante também Você entendeu? ressaltar que a demanda está crescendo dia a dia. Nós temos uma estatística horrível, uma escala né? ascendente, ascendente. Né? Nós Eu vou temos falar da aí... patologia do Pedro, que é a mielomeningocele, pelo estudo MOMES, que é um estudo feito pelos Estados Unidos, 5 a 6 a cada 1.000 crianças têm mielomeningocele. Então, a mielomeningocele, basicamente, é o quê? A falta do ácido fólico. E o excesso de ácido fólico que causa? O autismo. Existe um outro estudo que está apontando... Deficiência em uma... Isso, exatamente, excesso mas na outra. também ligado também a produtos, né, na gravidez. Exatamente. Eu já quero deixar aqui um adendo a todas as mulheres que têm vida sexual ativa, façam acompanhamento com seu médico. É muito importante saber como está a saúde, né, para poder estar sempre em dia diante de qualquer eventualidade de uma gravidez, né? Então seria o ideal, sim, que nós tivéssemos esses acompanhamentos também para as famílias, porque na verdade não é só a pessoa com deficiência, a família também precisa de apoio. E qual secretaria que nós poderíamos, nesse momento, bater as portas e exigir? Saúde, educação, o social da prefeitura. Quem que teria que ter efetivamente essa responsabilidade, esse compromisso? Então, a Secretaria da Saúde, porque Sempre isso porque já ela que vai destinar para as outras secretarias, destina né? à saúde. Mas É aí uma condição que começa na educação, mas volta para a saúde. E aí também a senhora há de convir que o social também, né? O social também. E outro ponto que eu falei com a prefeita. Aqui em Ferraz não temos neuro.
Neurologista. É, E a nós maioria aqui, das mães não tem infelizmente, condições de pagar. nós Temos estamos, psiquiatra estamos Não tem nisso, psiquiatra, não. nós estamos A desassistidos. fono é limitada. Nós estamos desassistidos nesse quesito. Por quê? Porque se a criança tem uma deficiência, a gente não consegue laudar. Não Nós não consegue temos laudar. médico, E aí não neuro. avança, né? Como Não que você vai avança. conseguir os tratamentos do seu filho se você não tem um laudo? Ou brigar por eles até na justiça. Exatamente. Se Se você não tem um laudo específico, então é necessário sim a contratação de um neuro para que haja sim essa avaliação, né? Para que a gente possa destinar o tratamento devido à criança. Porque, infelizmente, se você não tem o diagnóstico, você não pode ter um tratamento. E é o que está E- acontecendo hoje aqui, infelizmente. Outra modalidade que não temos aqui em Ferraz, o serviço social. Cadê o serviço Não social? funciona. Não existe, não tem. A única que tinha no SIC. Ela está afastada. E essas mães estão desassistidas. É o pior morto, Vai né? reclamar Tem, não para funciona, quem? Né? Para quem que elas reclamam? Pra ninguém. Não temos neurologista, não temos serviço social, não temos no especialidades, tem uma fono. Uma fono para o município todo, gente. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, nós Não estamos existe. aqui direto do estúdio na Cachove, aqui, Ferraz Vasconcelos. Já estamos avançando, daqui a pouco vamos passar para as considerações finais. Estamos tendo a grata satisfação de receber nossa amiga Eliana do Projeto Pedros, a doutora Magda, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Estou melhorando. Tá. Aqui também aproveitar o assados do Gu, carne geral, frangos. Quando quiser degustar alguma coisa diferente, procura lá o Assados do Gu. Não podemos também deixar aqui, lembrado pelo meu amigo Dudo, Foto Ideal, ali da 15 de novembro, mas desde 60, né? Fui muito amigo do professor dele, um grande homem, nos deixou saudade. Dizendo que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro amarelo Exatamente. e setembro azul. Por quê? O amarelo é por causa do suicídio. Tem muitas crianças que têm dependência para suicídio. E poderíamos. E o do Vamos setembro- explorar então um pouquinho nesse, se me permite, não quero te cortar. Vamos falar um pouquinho. Tem incidência? Existe a incidência nesse Setembro amarelo e suicídio? Não. Existe incidências de suicídio para esse público? Tem muita. E qual é a idade que ela é mais Olha, muita atentadora? criança que entra em depressão a Isso. partir dos 8 anos de idade. Tem crianças com Tem 8 muito anos caso, então. com depressão grave. E essa depressão também, nós podemos dizer também, poderemos culpar um pouquinho o poder público, né? Então, Porque sabe que a porque criança, ela lê, ela escreve, ela tem a inserção dela na No comunidade, esporte. no esporte, na saúde, chega lá, precisa do seu leite especial, tem. A gente tá tendo um caso que você tem que devolver leite, que vem errado, né? É uma absurdo. falta de respeito. Então, voltando para a pergunta, Tem incidência. esses pais, essas mães, os familiares e os amigos também têm que se voltar muito para esse... Para esse esse caso, problema. problema de depressão infantil. Que eles entram e muitas crianças não conseguem, não entendem por que está naquela tristeza profunda. Tá, então uma pergunta até para ajudar nossos amigos que estão nos acompanhando. Já é uma criança assim problemática, que antigamente, até a gente vai falar isso para encerrar, uma criança muito peralta, muito acelerada, os pais e até o pessoal, o convívio daquela criança, reprimia. E às vezes era uma criança que já tinha algum tipo de... Transtorno. E às vezes também pais separados. Também Aí isso dá potencializa. E aí a criança, ela corre, ela brinca. De repente ela para com Para. tudo. Então o pai e a mãe têm que estar muito Muito atento, porque é uma tristeza, ela não sabe de onde vem, ela não tem vontade, ela não tem alegria, ela não quer correr, ela não quer brincar, ela não quer comer, ela quer ficar Fica paralisada, exclusa, né? exclusa. Isso é o início de depressão e geralmente esse início de depressão já está profunda e pode adentrar num suicídio. Não é porque tem 8 anos, eles também conseguem provocar um suicídio. E diga de passagem, são crianças extremamente inteligentes, né? Inteligente, Muito mas o inteligente. que falta, o acolhimento. E o Setembro Azul é
deficiência auditiva. Os pais têm que Aí, também muito importante, perceber. só repetindo, setembro não é só amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? Ou seja, a pessoa tirar a própria vida. Mas nós temos também conjuntamente setembro azul. De novo, por favor, que explica. é o Setembro Azul. A gente trabalha conscientização ao problema auditivo. Muitos pais, às vezes, não percebem que a criança tem falha auditiva. Ela não pode com muito som, ela fala gritando, o som da voz é muito alto. Ele tem problema Tá com problema. que tem na audição. Às vezes, na escola, a professora grita demais e ele tá lá no mundo da lua. Ele tem problema auditivo, não é porque ele não quer ouvir, não é porque ele não está prestando atenção. Que não tá tendo a capacidade Eu tive um de caso que a acompanhar. professora gritava e o menino, sem saber por que a professora gesticulava muito, e ele com problema auditivo, ele não estava ouvindo. Então, aí aproveitando as palavras da doutora Magda, com longa carreira e experiência já na área de neuro e psicopedagogia. Isso. Né? Então, devagar nós vamos ficando bom. É. Então, fica um alerta aí, eu vou também adentrar uma área que me diz muito respeito, que é a segurança. O bom pai, a boa mãe tem que trabalhar, tem que laborar, às vezes vai passar o dia inteiro sem contato com o filho, mas quando chega, perde um minutinho antes de assistir o seu jornal, o seu jogo, sua novela, ou antes de fazer estudos, outra atividade. Quando essa criança deita, vai lá, olha as mãos, cheira a boca, olha na gaveta, porque às vezes na negligência do pai, na falta do pai e da mãe, vai ter, infelizmente, um amigo que tem desvio de conduta. As drogas hoje, infelizmente, nós estamos com o K9 e estamos lá com pessoas de rua lá, usando essa droga, realmente é assustador e você pode inibir isso aí. Ao invés de ver o seu filho entrando nessa vida, entrando nesse caminho que não tem volta e é muito prejudicial, porque quem tem uma pessoa dessa na família, não é só ele que está drogado, é a família inteira que padece. A família toda. Adoece a família inteira, perde-se uma família inteira por conta, às vezes, de um detalhe. A vida é feita de detalhe. Vou dar um exemplo. Nesse rigoroso verão, que não deveria ser verão, primavera, eu comi um enlatado. Fui parar no hospital, fiquei uma semana com uma virose. Então, são detalhes. Às vezes, evitar que um filho se aproxime da droga, e hoje a gente está com essas drogas sintéticas extremamente violentas, agressivas, que levam à morte, né? Tanto que tivemos aqui o doutor Hélio perguntando qual é o paliativo de medicamento. Vai chegar uma hora que vai chegar com overdose e não tem medicamento que reverta. Né? Então fica aqui a dica também, aproveitando aí que saímos um pouquinho, mas família, né? Deus, família, nossa pátria é a base de tudo. E não esqueçamos que nosso filho é a extensão do que nós queremos ser, do que a gente plantou, o que a gente idealizou. Perca, o termo é até meio chulo, né, Dani? Não é perder, ganhe um tempinho, vá lá, olha, procura também dar uma varredura no celular, que é muito importante. E ressaltando também, Roberto, sobre também a violência sexual infantil. E principalmente dentro de casa, né? Violação infantil dentro de casa. Os pais, as mães, tios, avós têm que observar. Não é porque tá lá, tô com meu primo dentro de casa, meu primo é legal. Cuidado. Todo mundo são suspeitos quando se tem criança em casa. A violação infantil está sendo com grandes níveis de acontecimento. Então, a dica seria o seguinte: criança tem que estar debaixo dos olhares dos pais. Prestar atenção. Prestar atenção, mudança de comportamento, que aí vem, isso. Se exclui, já não tem vontade de mais nada, tem um choque, né? E o eu medo. trabalhei muito com isso aí, eu sei. E o medo de se expor, o medo de falar. Medo de tudo, né? Porque, se eu falar, minha mãe vai me bater, se eu falar, meu pai vai brigar. Eles não sabem se expressar emoções. Então, a mãe tem que ter o olho de lince. Perceber. Principalmente as crianças que estão com a situação principalmente de TEA, né? Isso.
que Pessoas com a gente deficiência. tem históricos de fatos assim muito ruins. Você viu, essa noite passada, um irmão mais velho matou o irmão mais novo Com autismo. com autismo. O menino tinha 7 anos. Ele destroçou o menino dentro de casa. Fica a dica aí, pai. Fica a dica, mãe. Redobrar a atenção. Redobrar a atenção. Agradecer também o Sabor do Nordeste, lá do Kiko, Jackson, nossa amiga Simone, dizer que quando quiser uma comida nordestina, dá um pulo. Estivemos lá, né, Du? Maravilhoso atendimento, pessoas, família, uma coisa muito gostosa. Quando tiver um tempinho, vai lá no Kiko, Sabor do Nordeste. Bom, nós já estamos com o horário avançado. Eu gostaria de dar 5 minutos para cada um fazer as suas considerações finais, por gentileza, começando com a doutora. Olha, foi um prazer enorme estar com vocês nosso. aqui. Porque essa fala minha de chegar, de entrar em lares, isso foi gratificante. Não tem preço. Porque a busca por uma melhora, pelo um engajamento, uma solução é árdua. Eu venho buscando isso há tempos. Não é só para mim o conhecimento. Eu quero expandir o conhecimento, poder ajudar aqueles que estão aflitos em busca de alguma solução e acham que não tem melhora. E eu digo, tem melhora, tem solução. Basta a nossa prefeitura ter boa vontade, querer ajudar, que eu estou aqui disposta a poder arregaçar a manga e trabalhar e muito. Nós estamos tendo o prazer aqui, já finalizando, de ter recebido, além da Eliana, a doutora Magda, neuro e psicopedagoga. O seu consultório fica onde, doutora? Fica no Jardim Ipanema, na Avenida Luiz Antônio de Paiva, 495. Aí, fica no extremo da cidade, né? E a senhora enriqueceu muito aqui nossa discussão. Tenho certeza, agradecer aí os lares que nos permitiram também entrar com as nossas mensagens, os nossos amigos que pacientemente nos escutaram, e vamos lá para a consideração. Muito obrigado, viu, doutora? Vamos lá Eu que para a agradeço profundamente. É sempre um prazer estar aqui. Eu já quero agradecer o convite em nome de todas as famílias, né, de Ferraz, que nós alcançamos, as que estão aí. Nós estamos de braços abertos. Se você conhece alguém que precisa do nosso apoio, de ajuda, de auxílio, nós estamos aqui para isso. Eu também quero agradecer a minha amiga Thelma. A Thelma é do ECAC. O ECAC é uma instituição que atende no município as mulheres vítimas de violência e também abraçou o Projeto Pedros. Então, logo, logo nós temos novidade aí para vocês. Vai ser um prazer para atender as famílias. A gente vai trabalhar para isso. Então, eu quero aqui já deixar o convite. Se você sabe de alguém, conhece alguém, entre em contato. Nossa página no Facebook é Projeto Pedros e você pode estar auxiliando nessa jornada, tá bom? E sou grata a Deus, primeiramente, pela oportunidade, a vocês pelo convite, o seu Nateus, todo o estúdio, a direção que está sempre aí à disposição. Meu muito obrigada. E é um prazer sempre estar falando e expondo o que a gente mais precisa no município. E seria, assim, muito importante empatia. Empatia pelas famílias, pelas pessoas que precisam e pela situação de cada um. E eu já quero agradecer, meu muito obrigado, que Deus abençoe. E está sendo muito prazeroso tê-la também aqui com a gente. Dizer que, encerrando, nosso amigo Dudu Foto Ideal mandou vídeos e para a gente não se estender muito vai ficar para uma próxima oportunidade, mas dizer que um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado, né? Algumas mães reclamaram, inclusive ele lá atende muito, que já há muitas décadas tem lá o seu comércio, né, o foto e tudo mais, que a maior dificuldade ainda que as mães têm, além do descaso do poder público, além das idas e vindas e todo esse problema que aflige elas de infraestrutura, é a falta de respeito da população com essas crianças, com essas famílias. Às vezes vai no mercado, existe um colar, não é isso, doutora? Isso, existe colar. uma carteirinha. Quando é um colar colorido, que é um quebra-cabeça, aquela criança ela é especial, podemos dizer assim? Ela tem aquela condição especial. Ela está numa condição especial. Respeita.
quando estiver numa fila, vê uma mãe com uma criança, essa criança ela tem transtornos. Ela pode estar alegre, ela pode se injuriar com alguma coisa, ela pode começar a ficar agressiva. Respeita, porque a vida dessas pessoas não é fácil. O que você vai se deparar com pessoas assim, o mínimo que você pode ter é educação e respeito, porque você é pai, você é mãe, amanhã você vai ser avô e você pode ser coroado também, experimentado com uma situação dessa, porque nos dias de hoje ninguém está livre. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Magda, psico e neuropsicopedagoga, a Eliana do Projeto Pedros, dizer que estão também à disposição uma informação, né? A gente é advogado, eu passo uma grande parte do tempo, do dia, dando consulta, né? E é legal, a gente tem a capacidade, Deus nos permitir de estudar, se preparar para ajudar as pessoas. Então, se tiver problema, com certeza a senhora vai estar orientando. E a mesma coisa. disponível. Procure ela. Agradecer a nossa equipe aqui, nosso amigo Pedro, Mário também, que está nos acompanhando. Dizer que é uma honra poder estar adentrando seus lares, a intimidade de vocês, para levar um recado e também nos tornarmos, nesse momento, mais um canal de comunicação. Levar ideias, discussões, enfim, estar interagindo com cada um. Que Deus abençoe, que nos abençoe, que a gente possa estar aqui numa próxima vez com toda a saúde. Muito obrigado.